Olá a todas as pessoas que vão estar assistindo a esse Clima na Real sobre eco-ansiedade, nesse dia 10 de outubro, pensado justamente no Dia da Saúde Mental. Esse Clima na Real conta com a participação da psicóloga Daniela Crivati, que é formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é mestre em carreiras verdes pela Universidade Federal de Santa Catarina e atua como psicoterapeuta e consultora de carreiras de jovens e adultos. Ela também possui sólida experiência em questões de saúde mental e desenvolvimento profissional de pessoas conectadas às questões de desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas. E junto a ela, a gente também fez esse convite para Renata Moraes, que é a gerente do Climate Reality Project Brasil e uma das cofundadoras do Jornadas pelo Clima. Então, agora eu passo a palavra para a Daniela para falar mais sobre eco-ansiedade e a gente vai ver como a gente se identifica com esse tema, que por muitas vezes pode ser muito novo, mas está muito presente nas nossas vidas. Boa noite, ou oi, né? Não sei em que momento vocês vão estar assistindo. É um prazer estar aqui contribuindo com vocês e conversando sobre um tema que é muito importante e muito atual, né? Então, a ideia é eu falar um pouquinho sobre eco-ansiedade, mas não só sobre eco-ansiedade, mas sobre saúde mental. E depois eu vou ter um papo, né? Para tornar a conversa mais fluida, né? Eu sou uma pessoa bastante acadêmica, né? Então eu vou trazer algumas questões fazendo referências científicas sobre esse tema, que eu acho que a psicologia baseada em evidências é muito importante. Então eu vou começar explicando assim o que tem de estudo sobre isso hoje em dia. Os estudos vêm crescendo cada vez mais e a gente vai estar falando aqui sobre pessoas que não negam as mudanças climáticas, que não minimizam os riscos que a gente está sofrendo de escassez, enfim, né, escassez ambiental, de recursos naturais, e nem as pessoas que evitam, né? A gente vai estar falando de pessoas que se engajam, que se importam com esse tema. Então, essas pessoas tendem a ter respostas emocionais diante de jornal que fica apresentando, né, desmatamento, os dados, né, que a gente tem sobre os impactos das mudanças climáticas, enfim. Então, tem vários dados que a gente colhe no mundo, né, seja por jornal, por revista científica, conversando com outras pessoas, que acionam na gente emoções como respostas, né? Então, a gente está falando dessas pessoas que se preocupam e que possuem ansiedade, né? No momento, a gente está falando mais sobre ecoansiedade, que é definida como uma preocupação excessiva do risco de perda ambiental, o risco de perda total, né, do meio ambiente. Então, a gente se preocupa muito com isso. Eu falo a gente porque eu também me incluo, né? Eu sou uma pessoa engajada com as questões ambientais e sociais e estou sempre conectada com esses temas. Então, é uma ansiedade excessiva com esse tema específico, né? Que é acionada pela nossa percepção quando a gente colhe informações sobre a ameaça que a gente tem sofrido de danos ambientais e riscos sociais referentes às mudanças climáticas. É muito importante falar que a ansiedade é uma das respostas, mas a gente tem outras respostas, como a depressão, uma tristeza, uma preocupação que está conectada com a ansiedade, a raiva. Já existem estudos que falam sobre eco-raiva, né? E estudos até que associam esse sentimento, né? Essa emoção a questões que aparecem ainda na formação profissional. Então, jovens universitários já se colocam como preocupados com o meio ambiente e já sentem eco-ansiedade, eco-raiva e eco-depressão. E é bem interessante, né, porque essas respostas emocionais nos levam para caminhos de ações, né? Então, muitas vezes, as pessoas que sentem ansiedade paralisam, né, no primeiro momento. Em outras pessoas, a raiva acaba ajudando as pessoas a agirem em prol das questões ambientais. Então,
a gente vai falar sobre a ansiedade, mas é importante vocês entenderem que existem outras respostas, como eu falei, né? Respostas emocionais. Uma coisa que é fundamental entender em saúde mental é que o que né, delimita o normal do patológico, né? Quando a gente começa a ficar um pouco mais alerta, no sentido de estou percebendo que eu tenho uma ansiedade que está disfuncional, que está afetando o meu engajamento, a minha qualidade de vida, as minhas relações. Então, dois pontos que é fundamental a gente estar atento é a frequência e a intensidade. Então, com que frequência eu sinto com ansiedade, com que frequência eu sinto tristeza quando eu me deparo com notícias, com desafios ambientais e sociais que a gente tem vivido no mundo atual, e qual é a intensidade dessas emoções, né? Dessa preocupação, dessa ansiedade, dessa raiva. Então, quanto mais frequente e mais intenso, mais a gente tende a abrir o olho e dizer, opa, eu acho que isso está realmente afetando de forma significativa a minha vida. Então é muito importante você que está aí me ouvindo, né, prestar atenção sobre esses dois pontos. E aí eu indico também que talvez quem gosta, né, de escrever ou de anotar como tem se sentido, acho que é um recurso muito importante para autoavaliação em termos de saúde mental, né? Estar conectado com as emoções. Eu sei que não é fácil a gente se deparar com esses dados, muitas vezes a gente sente uma desesperança, muitas vezes a gente paralisa, como eu comentei há pouco, mas em que ponto isso está nos pegando, né? Eu acho que é bem importante, é uma coisa que eu vejo bastante na minha experiência profissional, é que tem uma oscilação. Tem alguns momentos que a gente está muito triste, muito ansioso, e aí, de repente, a gente dá uma acomodada nessas emoções e fica um pouco mais tranquilo. Em alguns outros momentos, a gente vai sentir isso com uma intensidade muito maior. Então, essa oscilação, ela é normal, mas quando ela se torna mais frequente ou intensa, né, essas emoções, é um sinal de que tu precisa buscar ajuda, o que seria ideal você buscar ajuda, né? Então, quais são os sinais, assim, focando um pouco mais na eco-ansiedade? Pode desencadear síndrome do pânico, perda de apetite, alteração do sono, como insônia, pode gerar alteração de humor, como irritabilidade. Então, tem vários elementos que dão esse sinal de que eu realmente estou sentindo com ansiedade e estou sendo afetado por isso. Então, acho que esses dois pontos são bem importantes. Quando a gente fala de eco-ansiedade, eco-emoções, a gente está falando de algo que é coletivo, né? Então, a gente está diante de um problema que ele é mundial e é uma solução também que vai solicitar de nós uma ação social, uma ação que ela é coletiva. E o que eu vejo que ajuda muito o enfrentamento da ansiedade, das emoções, realmente são as redes sociais, mas as redes de pessoas, né? Então, claro que agora com a pandemia a gente se conectou mais online, agora a gente está num período que é possível, com todos os cuidados, a gente se cuidar, né? Assim, a gente se encontrar, mas o sentimento de pertencer a um grupo que compartilha das mesmas emoções, que compartilha da mesma preocupação, é um fator muito importante para fortalecer a nossa saúde mental, porque a gente não se sente sozinho. Infelizmente, a gente sabe, né, quem está engajado com esse tema, que a gente não é a maioria do mundo, né, que realmente se afeta e quer fazer algo em prol disso. Então, essa rede para fortalecer os nossos vínculos sociais e o nosso suporte emocional é um recurso fundamental para a gente enfrentar essas questões que vão ser, né, pelo que a gente vê os dados de relatórios do crime, enfim, a gente tem aí uma perspectiva de enfrentar cada vez mais
questões relacionadas aos danos ambientais e riscos sociais que vêm junto com esses danos, né? Então, eu acho que é bem importante falar que tem esses aspectos de a gente sente eco-ansiedade, mas a gente sente outras emoções relacionadas aos danos ambientais, aos riscos sociais que a gente vai enfrentar, frequência e intensidade de que isso tem acontecido na vida de cada um e, claro, né, buscar um auxílio profissional, individual, psicoterapia, mas como é uma solução que requer uma resposta coletiva, estar em rede fortalece muito a nossa resiliência. Então, eu acho que é muito importante, assim, e já finalizando a minha fala, a gente ter em mente essas questões, né? Compartilhando também um pouco mais dos estudos, assim, que eu acho que é bem interessante a gente pensar, que é uma coisa que ainda é discutida na psicologia, que é o quanto a gente se preocupa e o quanto a gente age, né, em relação a essas questões. Então, tem alguns estudos que falam que é uma resposta que vem de um processamento racional e que nos coloca numa ação, mas muitas vezes tem muitos estudos já apontam uma relação afetiva, né? Então, essa conexão de que a gente processa as nossas emoções, os dados, e faz o processamento de, tá, eu reconheço que existe esse problema, eu reconheço os riscos, eu quero agir diante disso, mas as emoções não são algo que a gente pode evitar de sentir. Então, essa parte mais afetiva, de ficar preocupado, de ficar ansioso, de ficar triste, é uma resposta normal, né? É esperado que a gente sinta isso, porque a gente se importa com isso, a gente se preocupa com esse tema, mas entre o normal e algo que prejudica a nossa vida, tem que ter esse acompanhamento, assim, né? No sentido de eu me perceber como uma pessoa que se preocupa e que quer agir e que tá tudo bem eu sentir essas emoções, mas de repente em alguns momentos eu noto que isso está muito frequente e mais intenso e eu buscar ajuda. Eu queria fechar minha fala e abrir uma conversa, porque eu acho que a gente tem muito para trocar, eu e a Renata, mas espero ter deixado um pouco mais claro o que é a ansiedade e as outras respostas emocionais que a gente, enfim, está tendo que lidar nesse momento do mundo, né? Muito obrigada, viu, Daniela? Assim, pelo menos para mim, é uma forma de aprender e até me identificar, para falar a verdade. Então, pensando nisso, antes desse clima na real, a gente fez uma interação nas nossas redes sociais, justamente perguntando para as pessoas o que elas gostariam de saber sobre a ansiedade. A gente trouxe alguma dessas perguntas aqui para a conversa, mas também tem a Renata, que eu aposto que está super curiosa depois dessa fala da Daniela, para a gente saber um pouquinho mais. Então, agora deixo com vocês. Obrigada, Su. Obrigada, Daniela. Nossa, estou aqui fervilhando. Mas, antes de eu começar, né, com algumas provocações e algumas perguntas, a Gabriele G. Cruz perguntou como é o tratamento para eco-ansiedade, né? Seria o mesmo para ansiedade? Sim, o tratamento é o mesmo, mas como tem esse tema específico, né, de ser uma ansiedade voltada a uma questão que ela é coletiva, como eu falei anteriormente, eu acho que o tratamento ele é individual no sentido de olhar a singularidade da pessoa, mas também tem que ter esse suporte coletivo e essa construção de uma rede que ajude a enfrentar essas questões. Mas envolve regulação emocional, envolve estratégias de coping, envolve medicação se necessário. Então é um tratamento normal, assim, né? Como a outra ansiedade. Boa. E o RP pergunta como ficar tranquilo sabendo que nos próximos anos não teremos água. Eu acho que essa pergunta é bem interessante, assim, porque a gente tem essa esperança de que a gente vai permanecer tranquilos, né?
E eu acho que tem algumas coisas que a gente não pode permanecer tranquilo, porque são coisas que já acontecem no mundo, né? Já existem pessoas que vivem com escassez de água, só que isso não chegou em nós, né? Talvez não tenha chegado a ele, não chegou a mim, não chegou a Renata, mas olhando a crise hídrica do Brasil, eu acho que é uma questão que está batendo cada vez mais perto da nossa porta. E eu acho que é muito preocupante a gente falar nesse sentido de a gente vai manter a tranquilidade. A gente tem que manter uma resiliência. A gente tem que construir uma resiliência, mas não é uma coisa que a gente pode adiar ações, não é uma coisa que a gente pode minimizar o impacto e a importância, porque é um recurso que é fundamental para a nossa existência e para a existência dos ecossistemas. Então, seria um pouco desumano a gente falar assim, ó, vamos manter a tranquilidade. A gente tem que manter a preocupação, claro que de uma maneira funcional, que nos capacite a agir em prol disso, né, de que isso não se agrave, mas eu acho que é pedir demais que a gente mantenha a tranquilidade. Talvez vou tentar, né, o RP aqui. E o que fazer, né? Então, assim, né, eu não fico tranquilo, ok, né? Acho que é normal, mas o que eu posso fazer, né? Então, já que eu posso não ficar tranquilo, mas qual seria o meu papel, né, nisso? Eu acho que individualmente aceitar essa situação, assim, aceitar no sentido de tudo bem, eu não estar tranquilo. Acho que isso é fundamental, esse acolhimento das nossas preocupações, das nossas emoções. Mas o que que a gente pode fazer? E eu acho que é uma aposta que eu tenho, assim, enquanto psicóloga, e que é mais viável, é a gente comunicar, a gente compartilhar o nosso conhecimento, a gente se colocar visível para que outras pessoas fiquem mais alertas quanto a isso. Então, compartilhar ações de reuso de água, enfim, e compartilhar um senso crítico sobre como esse recurso tem sido usado no mundo, né? Eu acho que isso seria um tema à parte, né, de como a distribuição da água é justa no Brasil e no mundo, mas eu acho que em termos individuais é esse caminho, e em termos coletivos é inspirar as pessoas e talvez contribuir com organizações ou com pessoas que estão mais na ponta e têm mais capacidade de ação e intervenção diante desse problema. E o Gui Tacto pergunta como manter a saúde mental sabendo que estamos indo para uma catástrofe ambiental. Eu acho que é uma pena assim que a gente se desenvolva normalmente, né, enquanto ser humano, sem ter uma educação emocional, né? E quando a gente fala de saúde mental, a gente fala muito de entender as nossas emoções, saber dar nome, saber como regular as nossas emoções. Então, a saúde mental, ela tem requer essa estratégia, esse manejo diante das nossas emoções. Mas claro que a saúde mental não depende só disso, ela também depende de estar conectado com pessoas que nos nutrem positivamente, então boas relações, esse contato com pessoas que fortalecem a nossa resiliência, o próprio sentido de autoeficácia, né? O quanto eu me sinto capaz de enfrentar essas questões e de colocar ações no mundo que eu acredito que vão trazer sucesso individual e coletivo para que a gente mantenha uma saúde mental e o engajamento em relação a essas questões de mudanças climáticas, né? Então, acho que é reconhecer os riscos, construir estratégias de regulação emocional, estratégias de coping e contar com o desenvolvimento da resiliência. São estratégias de coping. Estratégias de coping tem muito desses elementos que eu comentei, assim, né? De, ok, eu entendo o problema, eu entendo como eu me posiciono diante desse problema, e eu entendo quais são os riscos que eu sinto, que eu percebo diante desse problema em relação à minha vida.
e a partir disso eu consigo vislumbrar recursos, e aí eu falo de recursos emocionais, recursos financeiros, recursos sociais, que ajudem a enfrentar e construir estratégias que me ajudam a ter uma ação eficaz diante das situações. Deu para entender? Super deu. E uma pergunta aqui que surgiu, né, e que provavelmente surge muito, né, dentro, né, dos seus atendimentos também, é como planejar os objetivos de vida considerando os riscos de escassez de recursos naturais e as catástrofes ambientais. Eu sempre falo que a preocupação e a ansiedade, ela é fundamental para a gente antecipar riscos, né? Então, ela tem uma funcionalidade. Quando a gente pensa sobre o futuro, eu sei que é muito desafiador a gente pensar em como eu vou estar, e como vai estar o mundo e como eu vou estar nesse mundo, né? Então, eu acho que o principal é ter clareza sobre os teus objetivos pessoais, mas também ter clareza de que mundo a gente sonha, que mundo você sonha e como é que a gente se coloca nesse mundo. Então, se eu sonho com um mundo melhor, como é que eu me coloco ativo nesse mundo para construir esse sonho, esse mundo que eu sonho, mas que também esse sonho se conecta com os meus objetivos individuais, né? Então, é pensar no mundo que eu espero e me colocar como um ator em relação a na construção desse mundo e como é que isso se conecta com os meus objetivos, assim. Então, acho que é bem importante ter esse pensamento. E só uma questão que eu até esqueci de comentar, mas é fundamental, que falando um pouco, voltando um pouco à saúde mental, que é importante diferenciar, são as respostas emocionais de pessoas que sofreram questões de riscos assim reais, refugiados climáticos, catástrofes ambientais. Essas respostas emocionais são diferentes das respostas que a gente tem enquanto pessoas que se preocupam, né? Então, acho que isso também é importante diferenciar. Pessoas que viveram e sofreram, assim, né, realmente consequências desses danos ambientais, de pessoas que se preocupam e que estão engajados, que a gente sofre também, óbvio, mas é diferente de quem perdeu a casa, Seriam perdeu, enfim, né? estresses ecotraumáticos, né? Pós... Sim. Tem estudo já de estresse pós-traumático, de refugiados climáticos, enfim, acho que tem várias questões importantes nesse ponto. Eu escutando você falar, que eu acho que assim, o que o leigo, né? Eu me colocando como leiga, né, eu escuto muito isso, assim, depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro, né? E eu fiquei muito pensando assim, quando você falava de ansiedade, quer dizer, né, olhando para esse futuro, né, toda essa preocupação, né, esse excesso de futuro, né, e cada vez mais eu acho que a gente tem menos condições de controle, né? Acho que assim, acho que o controle da nossa vida sempre foi uma utopia, né? Sempre foi uma ilusão. Mas eu acho que, né, eu olhando lá para os meus pais, né, eu nasci em 70, e eles tinham muito essa coisa, tipo assim, se você fizer uma carreira assim, se você estudar para ser advogado, né, você vai ser advogado, você vai ter uma carreira brilhante, blá, blá, blá. E eu acho que hoje, né, acho que a falta de controle que a gente tem, né, nesse futuro já é muito estressante, né? Mas quando você ainda soma todas essas questões, né, ecológicas, ambientais e climáticas, a gente percebe que isso tem uma camada muito poderosa. E aí eu fiquei pensando, será que a gente também teria ecodepressão? Que seria, né, assim... Sim, a gente tem a ecodepressão, e eu acho que é muito importante a gente entender que a saúde mental não é só uma questão de preocupação com o futuro, é um sentimento, às vezes, profundo de tristeza diante do que a gente está vivendo. E é legítimo a gente estar sentindo isso, assim, e é necessário cuidar disso. Mas, assim, a depressão é uma coisa que afeta
e eu que acompanho também alguns profissionais que estão, vamos dizer assim, na linha de frente de algumas, enfim, né, algumas questões de enfrentamento de crises e de catástrofes, é muito natural que essas pessoas sintam, pós uma conexão intensa com o problema, uma tristeza profunda, porque é uma, como tu disse, tem a questão do controle, mas tem uma própria, a nossa capacidade de ação, ela é limitada, né? Então, quem está apagando fogo, né? E, assim, chega um momento que é necessário a gente, falando de uma maneira muito simplista, mas é necessário às vezes sentar e chorar e cuidar dessa tristeza. Bom, gente, eu estou aqui de volta, primeiramente para agradecer por toda essa conversa, por esse conhecimento compartilhado. E eu acredito que, ou vendo esse clima na real, muitas pessoas vão ser ajudadas. Não que elas vão ter uma sessão de terapia, claro que não, mas elas vão começar a entender os sentimentos dela, para ver que o que elas estão sentindo pode ser algo que elas nem conheciam ainda como nome, que é a ansiedade ou a ecodepressão que você falou agora no final. E também agradecer a Renata por ter participado, mostrado as perguntas para a gente e trazido mais perguntas também. E a outra coisa é abrir esse espaço aqui, Daniela, caso você tenha algum projeto para compartilhar com a gente, algo a mais que você queira falar com os líderes e com todas as pessoas que estão vendo a gente aqui. Bom, primeiramente, eu queria agradecer o convite, a troca com a Renata, eu acho que é um tema muito relevante. Eu convido a todos a seguir o meu Instagram, que é daniela.clivati, não, é Daniela Clivati, com 2 T's, carreiras, e compartilhar também que eu estou abrindo um grupo para a gente construir estratégias de regulação emocional focado em ecoemoções. Então, eu vou falar de uma maneira muito mais profunda do que eu falei aqui hoje sobre o que são ecoemoções, o que é saúde mental, mas também o que fazer diante dessas emoções, né? Então, vai ter estratégias de regulação emocional, vai ter trocas entre as pessoas do grupo, e a ideia é que as pessoas aprendam sobre esse tema, mas aprendam a lidar também com esses pontos. Para se inscrever no grupo, tem o link com todas as informações, né? É o formulário de inscrição, é o link da minha bio do Instagram, Daniela Clivati, com 2 T's, carreiras. Então, eu faço esse convite a todos que estão nos ouvindo. O grupo vai começar dia 13 de outubro, vai durar por 6 encontros, e as inscrições vão até segunda-feira, dia 10 ou 11. Acho que é dia 11. Então tá perfeito, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo e também quando a gente publicar nas redes sociais. Então, muito obrigada por ter participado e boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que assistiu mais esse episódio do Clima na Real. Obrigada, Dani, obrigada, Suelen, obrigada a você que está aqui conosco. Obrigada.